Olá, boa tarde. Enquanto as pessoas vão entrando, gente, hoje eu vou fazer uma live, vocês sabem, com a minha amiga e colega Pam, a Pamela que eu conheci em São Paulo, certo? E enquanto eu vou chamando o pessoal aqui para participar da nossa live hoje, que vai ser mais que poderosa, porque vocês hoje vão entender o porquê também da minha paixão pela hipnoterapia. Olá, boa tarde a todos. Gente, hoje eu vou conversar com a Pamela, né? A dona Pam, e ela vai contar pra gente sobre a hipnoterapia. A Pam já tá me chamando. Boa tarde. Mas o Instagram tá derrubando minhas lives quando eu coloco algumas músicas de fundo com autoria. Então, vamos lá, desta forma mesmo. Oi, Oi, Pan! oi, Tânia! Oi, oi, gente! Ai, que Boa tarde! delícia! Ótima Tudo bem? tarde! Extraordinária tarde pra gente, né? Nossa! E Olha, eu muito, tava esperando por essa live, porque faz tempo que eu não faço uma live, hein? Tava olha que esperando coisa por ela. deliciosa! E E que você bom toda que está querendo especial fez esse comigo. convite. Ai, que delícia! Pan, faz tanto tempo que eu tô querendo te convidar e queria trocar algumas ideias contigo agora quando nós estivemos em São Paulo, mas eu vi que o pessoal estava te rodeando muito, estava todo mundo te chamando bastante, deixa eu erguer um pouquinho aqui, e eu falei, ok, vou chamar a Pan numa próxima oportunidade e daí a gente conversa, né, sobre o bate-papo. E você me inspirou hoje, eu estava pensando como é que a gente pode começar essa live e falar para as pessoas, né, sobre a hipnoterapia. E eu estava pensando aqui, fiz algumas anotações, mas eu estava pensando sobre, daqui a pouco as pessoas vão entender, porque eu quero que tu conte para as pessoas o porquê você entrou no mundo da hipnoterapia, o porquê que você quis, né, esse mundo maravilhoso. E eu quero começar falando sobre o recurso. A maioria das pessoas acham que o recurso que nós temos na vida é o tempo. O tempo cura tudo, o tempo passa tudo, né? Mas sem a vida não tem tempo. Então, o maior recurso da vida é a própria vida. E agora vocês vão entender depois com a colocação da Pan, porque eu estou iniciando essa live falando isso. Se você, Pan, tiver num paredão, né? E você for sugestionada, né? Ser fuzilada, vamos falar assim, né? Entre você e uma pessoa que você não conhece. E você vai escolher a vida, né? A pessoa vai chegar e vai dizer para você, pois é, Pan, e quem você escolhe? Você morre ou essa pessoa que você não conhece? Certamente você vai dizer, eu vou viver, né? Isso é com certeza. Porém, se você estiver, você e o teu filho primogênito, o teu filho amado, e essa pessoa chegar e disser para ti, Pan, entre você ser fuzilado e o teu filho, quem você escolhe? Certamente você vai dizer, deixa meu filho viver. Ou seja, o recurso maior da própria vida é a vida com amor. E quando a gente faz com amor o nosso trabalho, quando a gente faz com amor o nosso atendimento, quando a gente faz com amor uma live, quando a gente faz com amor o que for, não tem como dar errado. Não Não tem. tem. O próprio recurso da vida é o amor verdadeiro. Pan, seja muito bem-vinda. Tu me inspirou muito em falar isso, porque eu estava ouvindo hoje de manhã um curso que eu estou fazendo. E eu lembrei tanto de ti quando eu ouvi isso no curso, que eu falei, nossa, é a cara da Pan, o que ela falou, que agora eu quero que tu conte para as pessoas, para mim não estragar a surpresa. Para quem não me conhece, me chamo Tânia Hiller, sou hipnoterapeuta, sou psicanalista, atendo em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, muitas pessoas me perguntam onde eu atendo, porém, viajo por esse Brasil, atendo no Mato Grosso também, faço atendimentos em São Paulo e online. Pam,
Se apresenta aí pro pessoal, conta para nós. Pra quem ainda não me conhece, eu tô vendo que tem algumas pessoas dando oi aí, uns vídeos que eu já cuidei. Oi, Júlia. Quem não me conhece, eu sou Pamela, sou hipnoterapeuta, atendo aqui no interior do Paraná, em Cianorte, e também em São Paulo. Então, eu fico mesclando os atendimentos aqui no Paraná e também em São Paulo. E me dedico em tempo integral a transformar vidas, a atender com todo o meu coração, recebendo vidas e entregando elas com vidas sobreviventes, entregando vidas viventes mesmo ao mundo, né? E quando eu decidi fazer isso, ô, Tânia, você falando de amor aí, eu precisava encontrar algo que eu amasse. É como se eu tivesse a vida inteira procurando o que era a minha missão. A missão minha estava diante dos meus olhos. Eu cresci junto com ela e eu não enxergava o que era, né? Eu contei um pouquinho da minha história. Algumas pessoas que estão aqui já sabem. Mas eu não fui criada nem pelo meu pai, nem pela minha mãe. Eu fui criada pela minha avó. E minha avó era uma pessoa muito solícita, uma pessoa muito bondosa, muito acolhedora. E a gente brincava até quando eu morava com ela, Tânia, que a gente falava assim que na casa da minha avó era curva de nível. Qualquer tranqueira que passava, parava, né? A gente falava isso. Só que a minha avó sempre foi muito acolhedora. E eu escutei a vida inteira ela falando a seguinte frase: eu não quero saber o que você fez, eu quero saber o que você precisa. Minha avó nunca julgou se era um assassino, se era uma prostituta, se era um morador de rua, se era uma vítima. Não, minha avó não queria saber. Minha avó queria saber o que a pessoa precisava, sabe? E foi muito interessante porque eu fui crescendo, escutando minha avó sendo a pessoa acolhedora, vendo minha avó ajudar. E olha como que o exemplo muda, transforma a nossa vida. E a vida inteira eu cresci, mas com esse intuito de querer ajudar, querer ajudar. E eu fui para uma área totalmente diferente, fiz engenharia. Continuei na área de exatas, mas não era uma coisa que me preenchia. Daí uma vez eu larguei tudo, Tânia, e fui pro convento. Fiquei um período no convento e foi muito interessante, porque nesse período eu entendi que o que eu gostava de fazer era realmente ajudar, de forma genuína. E quando eu ia levar cesta básica, roupa, calçado para as famílias carentes, as pessoas elas não queriam só receber essas coisas, elas queriam ser ouvidas. Elas queriam que alguém prestasse atenção na história delas. E eu ficava lá, passava a tarde conversando. Eu lembro que eu chegava no convento, a irmã ficava brava com a gente, sabe? Falava assim, mas vocês passaram o dia inteiro fora, né? Mas é que eu queria me conectar, eu queria entender a história daquelas pessoas. E isso foi instigando em mim esse desejo realmente de continuar. A engenharia já não fazia mais sentido na minha vida. E eu comecei com os cursos de autoconhecimento, porque tudo que eu faço primeiro é para mim. Depois eu aplico nos outros. Comecei com os cursos de autodesenvolvimento e na época eu não tinha dinheiro, gente. Eu era muito quebrada, né? Eu tinha acabado de sair do convento. Tinha um propósito, uma missão. Eu sabia que eu queria ajudar outras pessoas, mas eu não sabia como fazer. E foi onde eu comecei a movimentar céus e terra para ir atrás da minha missão, atrás do meu propósito. O nosso tema aqui é autorresponsabilidade. Eu poderia ter me vitimizado naquela época, porque eu não morei nem com meu pai, nem com a minha mãe. Minha avó tinha uma aposentadoria, criava não sei quantos netos lá. Eu nunca tive um apoio financeiro e nem psicológico de ninguém. Larguei a minha profissão, fui para o convento. Chegou no convento, não era como eu esperava, mas eu aprendi muita coisa sobre mim. Eu poderia ter me vitimizado de tantas outras formas. Mas quando eu entendi que aquele era o meu objetivo, eu arregacei as mangas e eu falei assim, eu vou fazer esse negócio acontecer. Eu vou fazer isso dar certo. E eu comecei a panfletar para conseguir o dinheiro para pagar a formação, porque na época, para mim, era muito caro, para quem não tinha nenhum apoio financeiro, né? Eu tinha que pagar aluguel onde eu morava. Eu lembro que na época eu tinha comprado um carro, tinha a prestação do carro, enfim, e era uma prestação muito alta da formação. E eu dava aula de manhã, panfletava na hora do almoço, trabalhava numa escola de inglês à tarde. À noite eu também dava aula e algumas vezes na semana eu trabalhava numa lanchonete. Eu tinha 5 empregos, sabe? Para fazer as coisas darem certas. Eu saí do papel de vítima de tudo que tinha acontecido, porque dentro da minha história, assim, teve vários episódios de abandono e tudo, mas eu saí do papel de vítima para ser a protagonista da minha vida, para assumir o controle, para ter a responsabilidade de tudo isso. E tudo isso aconteceu porque eu entendi o quanto que a minha história era valiosa, o quanto que eu já tinha sofrido, o quanto eu já tinha sofrido e que eu poderia dar um direcionamento totalmente diferente para tudo isso. Então, hoje,
você falou assim, olha, entre uma pessoa, você escolher uma pessoa e você se escolher. Gente, é que eu não sou mãe ainda, mas eu sempre vou me escolher. Porque somente eu sei o tamanho da minha história, somente eu sei tudo que eu passei, só eu sei as dores que eu vivi. Então eu não menosprezo isso, sabe? Então eu sempre vou me escolher. Eu sou minha prioridade, minha maior prioridade. E eu espero que vocês também sejam a de vocês. E é o que eu sempre falo, né? É a história que você conta da sua história, né? É como você olha para a sua história. É justamente o que tu falou, né, Pan? Como que eu vou olhar para essa história? Como eu olhei para minha. Hoje eu trouxe a Pan para falar da história dela, para mas dar uma pincelada. Eu me vitimizei por muito tempo. Eu fui vítima da minha história. Eu perdi meu esposo, sou viúva, vão fazer 9 anos agora. Então, eu me vitimizei de todas as formas possíveis e imaginárias, de todas as formas possíveis e imaginárias, até o dia que eu decidi tirar aquela mochilinha das costas de vitimismo. Engrenar e tudo, mas no fundo, no fundo, eu estava acomodada ao que eu ganhava sendo engenheira. Tinha medo de abrir mão de tudo isso. E eu fui levando isso durante algum tempo, durante alguns meses, até que um dia, graças a Deus, a minha agenda sempre foi lotada, sabe? Eu sou a primeira hipnoterapeuta da nossa região aqui, então a minha agenda sempre foi muito lotada. E daí eu lembro que um dia, uma quinta-feira, eu tava andando no centro da minha cidade e uma moça segurou no meu braço, assim. Ela perguntou se eu era a Pamela Boemes. Na hora, meu coração deu uma gelada, né? Eu falei, ai meu Deus, o que que eu fiz, né? Eu fui meio receosa, respondi, sou sim. Daí ela falou pra mim assim, olha, a minha irmã tentou suicídio na noite passada e ela tentou se enforcar, mas a gente conseguiu impedir tudo e ela tem uma depressão muito profunda e a gente precisa muito da sua ajuda. Eu conheço o seu trabalho, já ouvi falar muito bem do seu trabalho e se você não ajudar ela, minha irmã vai se matar. Daí eu peguei e falei assim pra ela, olha, vamos agendar um dia pra ela. Nessa semana eu não posso, nem nessa... Eu agendei assim, sem ser na próxima segunda, isso era numa quinta.
na outra segunda, assim, uns 12 dias, né, pra frente. Daí, beleza. Agendei com ela, trocamos telefone, fomos conversando. Conversei com a moça, inclusive, né, que ia ser atendida. Ela também queria viver o processo. E passou uma semana. Quando foi no sábado da semana seguinte, o que antecedia o atendimento dela, eu recebi uma ligação da irmã dela. A irmã que me encontrou no centro. E ela disse pra mim que não seria mais necessário o atendimento, porque no dia anterior a irmã tinha conseguido realizar o suicídio. Ela acabou se suicidando. E aquilo mexeu muito comigo, Tânia, porque se eu fosse hipnoterapeuta em tempo integral, talvez eu teria conseguido chegar até essa vida a tempo. E, de certa forma, entregaria um novo destino, mostraria para ela uma nova possibilidade, aliviaria com ela as dores que ela estava carregando e tudo, mas não foi possível. E aquilo mexeu muito comigo, sabe? Eu fiquei muito chateada, porque a minha covardia de continuar na engenharia estava me privando de ajudar realmente vidas. Então, a partir daquela atitude, daquela coisa que aconteceu, do suicídio, eu cheguei nos meus gerentes e disse que a partir do dia 1º de janeiro de 2020, eu seria hipnoterapeuta em tempo integral. E daí não acreditaram muito em mim, né? Falaram assim, pô, você ganha bem, você trabalha pouco e ganha bem, não tem por que fazer isso e tal. E eu falei assim, não, eu sei que tem vidas que precisam de mim em tempo integral. E foi aí que eu mergulhei de cabeça nesse mundo. Tem mais de 2 anos, tem um pouco mais de dois anos que eu sou hipnoterapeuta e que eu atendo integralmente tem 2 anos, sabe? E a partir dali, eu vi o quanto que a minha vida transformou em todos os sentidos e o quanto que eu pude chegar a muito mais vidas. Antes eu atendia por mês, em média, 15 pessoas. Hoje, por mês, eu atendo em média 50 pessoas. Então, tudo porque antes eu não tinha essa dimensão de que eu conseguiria tantas vidas para eu cuidar. Então, eu ficava insegura em relação a abandonar ou não a engenharia. Mas ali eu estava pensando somente em mim, Tânia. Eu não estava pensando nas dores dos outros. E quando eu realmente resolvi pensar que existiam pessoas que precisavam de mim, além de mudar a chavinha aqui dentro, ainda mudou a esperança de outras pessoas, o número de pessoas a ser atendidas. E assim, para mim tem sido transformador, sabe? Tanto no meio pessoal, como também financeiro, profissional, tudo. Tudo tem melhorado. Foi assim que eu escolhi ser hipnoterapeuta em tempo integral, né? Olha, isso são histórias que comovem, né? E até para pessoas que entrem na live que já trabalham com terapia. Gente, a hipnoterapia ela é fantástica. Eu sendo psicanalista, você está se formando em psicologia também, né? Também. Eu sou psicanalista também. Fiz psicanálise e neurociência também. Então, perfeito. Temos quase as mesmas formações. Olha que bacana. E, gente, o que eu quero falar para vocês? Sobre a autorresponsabilidade, que é onde a gente quer chegar com tudo isso, né? Todas nós temos uma história. E se nós pararmos agora e pedirmos para vocês todos que estão passando pela live, entrando pela live, quais as histórias que vocês têm, todos têm uma história que não foi bacana, ou que não foi tão bacana, ou que foi péssima, ou que foi uma catástrofe, ou que foi horrível. Todos nós temos, né? Mas o que você tem feito com o que a vida te oferece? Com o que intensidade você tem maximizado as coisas ou minimizado elas? É como eu falei, gente, é muito fácil. E a gente sabe que muitas pessoas têm problemas, mas falar, né? Você não sabe o que o meu marido apronta para mim, você não sabe o que eu passei, você não sabe o quanto eu fui abusada na minha vida. Gente, eu não tô falando que quem fez algo com vocês é bonitinho, maravilhoso e merece, né? Ó, tadinho. Não. Existe a lei, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Dai a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Ou seja, a gente precisa sim fazer com que as leis se cumpram. Porém, o que você tem maximizado? Qual a responsabilidade que você tem? E uma das coisas que eu tenho feito, que tem dado muito certo,
entre uma terapia e outra, né, em retorno, eu peço que essa pessoa aponte os problemas da vida dela no papel. E eu peço, traga para mim quais são os problemas que tu tem. Escrito. Traz para mim. E daí, tchan, 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 a pessoa que veio falando que a vida dela era só um problema, que estava tudo errado, que não estava... Sabe, quando ela bota no papel, ela percebe que os problemas que ela tem são muito poucos. Mas os problemas que ela absorve do pai, da mãe, do periquito, do cachorro, do namorado, da vizinha, do tio, do não sei o quê, são vários. Então, eu quero que vocês olhem para vocês. Olha para vocês. Qual o problema que eu tenho na minha vida? Tem pessoas que têm problema, que têm um câncer, que têm uma fibromialgia. Eu trato muito pessoas com câncer, com fibromialgia, com depressão. Tem pessoas que realmente têm uma fobia. Tem pessoas que realmente têm um filho com problema. Tem pessoas que passaram por um acidente, amputaram um braço, uma perna, elas têm problema. Tem pessoas que são o problema e tem pessoas que transformam a vida num problema. Vamos lá. Quem é você nessa escala, né? Quem é você? Quem é você? Qual a responsabilidade que você traz para ti? Tem uma Mano, coisa fala assim, para que nós sobre tudo isso. tem uma coisa que eu sempre falo. Eu atendo muitas pessoas e às vezes as pessoas chegam aqui pra mim e falam assim: olha, Pan, eu já passei por acupuntura, eu já fiz psicanálise, eu já fiz não sei o que e nada adiantou. E eu sempre falo, então aqui também não vai adiantar. Porque qual que foi o seu papel, a sua responsabilidade nesse seu processo? Porque não é possível que passando por todos esses processos você não tenha absorvido nada.
E mesmo que fosse a sala onde Jesus Cristo atendesse, se você não quer uma transformação, não vai ter. Não vai ter. É simples assim. É simples assim. E eu acho fantástico, Pam, essa responsabilidade que a pessoa tem que ter consciência. Ela precisa entender que a transformação vem dela. Só que nós temos muitos ganhos secundários unidos à autorresponsabilidade, né, Pam? Olha, Como é que os atendimentos com relação a isso? Tem muitas pessoas com ganhos secundários? muito, e assim, é uma coisa que eu procuro apontar para a pessoa já no momento da nossa primeira análise. Eu falo, olha, talvez você resolver esse problema, tal coisa, tal coisa, tal coisa, pode mudar. E aí, está disposta a isso? E a pessoa já toma um susto. Porque pode ser que não seja claro para ela que ela tem um ganho secundário em cima dos sintomas que ela está sentindo. Há mais ou menos 1 ano e meio atrás, eu atendi uma moça com fibromialgia, 32 anos, novíssima, sabe? E ela não conseguia mais, sentia dores pelo corpo inteiro, então ela não conseguia limpar a casa, não conseguia ajudar, não conseguia trabalhar fora. E olha que interessante, a mãe dela deixou o pai com a irmã mais nova e foi para casa dela ajudar ela. O marido, a vida dele toda era movimentada para que ele estivesse junto com ela, então acompanhando, estando presente ali o tempo todo. Então, a presença dos dois, o cuidado dos dois supria todas as carências que ela tinha antigamente. Então ela chegou aqui e eu fui conversando com ela e eu disse para ela, olha, depois que você ficar bem, a sua mãe vai poder retornar para casa dela. E o seu marido vai poder ter uma vida normal, vai poder assumir a vida dele também, né? Porque os dois estão vivendo em função sua. E aí, você tá disposta? Daí ela olhou pra minha cara meio assim que assustada, porque ela não tinha pensado nessa possibilidade. E ela falou pra mim assim, olha, você se importa se eu não fizer o tratamento? Eu falei assim, imagina, eu prefiro até que você realmente não faça se for desse jeito. Porque daí não vai funcionar e a culpa vai ser da hipnoterapia. Quando que, na verdade, você não está preparada para se desvincular do seu ganho secundário. E foi bem interessante esse caso, porque quando o marido dela chegou para buscar ela, o marido e a mãe, não, só veio o marido, na verdade, para buscar ela chegou na porta e disse assim para ele assim: "Tá vendo, amor? Eu disse que não ia funcionar comigo". E daí eu tomei um susto, porque não era essa a nossa conversa, né? E daí eu sentei com ela, eu parei ele na porta com ela e com ele e disse assim: "Olha, não é que não vai funcionar com você. O problema é que eu te apontei os ganhos secundários e você não estava disposta a abrir mão deles para que você se transformasse. Foi ou não foi?" E até apontei assim para ele quais eram os ganhos secundários. E ela ficou meio assustada, porque isso é uma coisa que eu não costumo fazer, mas ela estava denegrindo a imagem da hipnoterapia. Para quem não conhece a hipnoterapia, não é que não vai funcionar, é que ela não queria assumir a responsabilidade da transformação. O ganho secundário é muito forte. Lembrando disso, eu até já comentei em uma live e eu queria comentar. Olha só como também o inverso também faz muito sentido, tá? Uma mãe me procurou que precisava muito de ajuda para uma filha usuária de cocaína, né? Cocaína, bebida alcoólica, enfim, né? Uma série de coisas. Uma mulher lindíssima, pô. 27 anos, uma mulher linda, 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 assim, impecável, tá? Eu falei, mas a sua filha quer esse tratamento? Sim, ela quer, mas como eu não tô dando dinheiro na mão dela, né, devido ao tal, ok, então, mas eu gostaria de falar antes com ela, tal. E de fato a menina veio e falou, Tânia, eu tô te acompanhando há muito tempo, tal, e eu realmente quero esse tratamento. Ok, perfeito, então, vambora, né? Mãe trouxe, mas você queria, eu entendi que a mãe não deu dinheiro, né, por uma série de coisas, tá tudo certo, vambora. 28 dias, essa menina mandou uma foto para mim. Quando ela chegou no consultório, ela tava assim com aquelas olheiras da pessoa muito usuária, né? Não é essas olheiras, gente, de quem tá dormindo pouco, não, tá? É aquela pessoa bem castigada, né, do uso da cocaína e tal. Muito bem. Quando passou 28 dias, ela mandou uma foto sorrindo, linda. Eu falei, eu me emocionei e comecei a chorar. Eu lembro que eu tenho vontade de chorar até agora. Eu falei, ai meu Deus, obrigada, mais um ganho, é isso aí, né, tal. A gente Tudo bem, vibra, né? desse muito, muito. Parece, ó, eu fico com os olhos cheios de lágrimas, porque parece que Também é o meu familiar, que é a minha pessoa que tá melhorando. Do dia que ela veio para o tratamento,
Passou 20 e poucos dias dela, mandou essa foto. Passou 40 dias do tratamento, a mãe dela me ligou. Não adiantou nada o teu tratamento. Eu joguei dinheiro fora. Minha filha tá usando 5 vezes mais do que antes. Como assim? Minha filha tá acabada, tá não sei o que. Traz ela aí de novo. Não, vamos remarcar, vamos, né? Meu Deus, eu fiquei assim, meu Deus, será que eu errei em algum passo? O que que eu fiz? O que que A gente acaba aconteceu, se né? responsabilizando, né? Aí chamei o meu instrutor Omni, foi o Felipe Feliciano, né? Sim, Chamei o maravilhoso. Felipe e comentei com ele. Ele falou: olha para a mãe, Tânia. Olha para a mãe, não olha para a menina. Olha para a mãe. Aí, como eu não queria que justamente denegrisse a imagem da hipnoterapia e nem o meu nome fosse para lama, eu chamei e dei um atendimento para a mãe. Eu falei: eu quero atender a senhora, eu quero entender melhor. Veja bem onde é que estava o ganho secundário. O ganho secundário estava na mãe, não na filha. Então, muitas vezes a gente tem que olhar para o contexto todo. A mãe viúva tendo a única filha, né? Filha única e ficou viúva há pouco tempo. Quando a filha usava cocaína, a filha estava a todo momento pedindo ajuda. E estava dentro de casa. Mãe, dá dinheiro. Mãe, quero comprar não sei o quê. Então, por mais que a mãe se incomodasse, ela tinha a filha ao redor, incomodando, pedindo Uhum. dinheiro, usando cocaína, mas a filha estava ao redor. E quando a filha melhorou, a filha achou um namorado, a filha começou a sair, começou a viajar, e ela tinha como profissão engenheira também, voltou para a profissão dela e a mãe ficou abandonada. Olha o poder que tem a mente da gente. Lembra que o Maico falou numa das formações, eu não lembro, que se você não está com a pessoa de vibração igual à sua, você transforma essa vibração em verdadeira. Ou seja, essa mulher não, ela quis que a filha tivesse na cocaína? É claro que não. Só
tá? E são histórias maravilhosas. Eu não sei se tu teve um tempo de dar uma lida Eu dei uma nessas olhada, eu achei histórias. incrível. E vou fazer de novo o convite para que a gente possa fazer um livro juntas, escrevendo as histórias que aconteceram, claro, gente, ocultando nomes, não se preocupem, né? É tanto que eu deixo bem claro nas primeiras páginas que eu sempre oculto os nomes verdadeiros, eu uso nomes fictícios, por quê? Mas as histórias a gente conta para que as pessoas se conectem. Eu quero que as pessoas se conectem com a verdade. Eu quero que as pessoas se conectem com a verdade, elas se conectem com essa coisa maravilhosa chamada terapia de hipnoterapia, que é onde a gente usa a hipnose. E é muito importante que as pessoas entendam, como a Lilian falou na live dela comigo, né? Por que eu tô aqui? Ela falou, porque se uma pessoa só se conectar a uma verdade que eu estou falando, eu já ajudei uma alma. E aqui a gente não trata de religião, tá, gente? Eu sou cristã, sempre falo sobre a minha fé, acredito no Deus Todo-Poderoso, mas não é sobre isso que nós tratamos aqui. Nós tratamos sobre a mente humana. Então, gente, bora lá, vamos conhecer mais sobre a hipnoterapia. Leiam mais. Comigo essas coisas, hipnose, né? Como eu chego muitas vezes no consultório, vai roubar a mente, vai pedir. Gente, ninguém vai pedir senha de cartão nenhum, ninguém faz nada disso. Mas é uma crença muito limitante que as pessoas têm. Então, bora lá, vamos ler mais sobre a hipnoterapia. Vamos acompanhar mais pessoas dentro da área da hipnoterapia, como a Pan, que não acompanha a Pan. Quem não me acompanha, dá uma olhadinha lá. Vocês vão entender. E tem tantos colegas maravilhosos que entraram ali na live, Sim. a própria Feira, né, Yara? Eu tô derretendo aqui, o pessoal mandando as mensagens carinhosas aí pra mim, eu tô... Gente, Ai, que que delícia, gostoso né? isso! Ô, Que Tânia, delícia. é, Oi. eu sempre digo, né, que independente de qual seja a terapia que você vai procurar, procure realmente uma forma de se conhecer. Eu sempre vou puxar a sardinha para hipnoterapeuta, porque eu também sou hipnoterapeuta e trabalho com isso. Mas existem tantas ferramentas lindas para você se encontrar, para você se conhecer, para você se trabalhar, para você assumir a responsabilidade da sua vida, sabe? Então, independente de qual forma que você vai procurar um atendimento, de qual forma que você vai se conhecer, procure algo realmente que você se identifique. E vai atrás de crescer, de evoluir, de se conhecer, de se entender, para que você possa também entender as outras pessoas. Eu fico olhando eu fico olhando as vidas que estão aqui, algumas das pessoas que eu já atendi, e eu vendo o processo de transformação delas. Em todas elas, Tânia, teve muito autorresponsabilidades. Todas elas souberam que o negócio não era comigo, não era a hipnoterapeuta Pamela. Porque, querendo ou não, eu, Pamela, utilizo um processo que é protocolado, que é o mesmo processo da Tânia, que é o mesmo processo da Érica, que está aqui, tem outros hipnoterapeutas que eu vi aqui também, do Alê, né? Então, independente do profissional, procure ajuda, né? Eu estou aqui à disposição, faço atendimento presencial, online também, mas se você se identificar, procure ajuda do profissional, que eu tenho certeza que você só vai agregar na sua vida, só vai evoluir com É tudo isso isso, aí. tá? A Érica falando, transformar, é transformar vidas mesmo. E quem transformou a vida, como eu transformei, gente, a gente tem sede de olhar para as pessoas e falar, cara, tem solução para tudo isso, assume a tua vida, Ô, assume a Tânia, tua vida. pra você ter noção, meu namorado, ele tá fazendo a formação da Omni agora, nessa Eu, semana, eu, né? dei uma, eu dei uma espiadinha lá nos teus stories e vi que você invadiu lá uma formação e deu uma filmadinha nele lá. Eu até voltei embora mais cedo, mas eu vou deixar o espaço dele. E algumas pessoas me perguntaram, Pama, você botou esse menino para fazer o curso, né? E não, gente, para não falar que eu nunca dei nada assim relacionado para ele, eu entreguei um livro do Maico Arruda, que é esse daqui, Desbloqueia o Poder da Sua Mente. Ah, que Ah, eu inclusive tenho esse. vamos sortear um depois para eles, Tânia?
Eu mando. Claro, claro, vamos Então tá sim, bom. vamos Só sim. vocês tirarem um print e marcar eu e a Tânia, que daí a gente pega com um insightzinho, que daí eu vou fazer um sorteio, então, pra vocês, tá bom? Levanta o livro aí, eu não trouxe o meu tá lá no meu escritório. Pode. Levanta o livro aí, bate um print, gente, marca eu, marca a Pan, e a Pan depois a gente sorteia direitinho, envia esse livro e eu vou estar em São Paulo agora no Legacy, eu não sei se tu vai estar lá. Eu vou. Não, porque eu vou ter que estar no outro final de semana em treinamento e acaba que vai. É muita coisa. Eu vou ter que Sim. dar uma mediada nas coisas, tá? Eu não vou estar no Legacy. Mas, Tânia, voltando pra autorresponsabilidade, as pessoas me perguntaram assim: tá, Pã, mas você influenciou seu namorado? Não, eu dei um livro pra ele. Assim como eu dou um livro pra muitas pessoas. E a partir desse livro, ele olhou aquilo lá e ele falou assim: Pã, todo mundo deveria viver esse processo, todo mundo deveria conhecer o que, que é a nossa mente. Porque é algo que tá aqui todos os dias com nós, é o que nos guia, é o que nos motiva a ser como é aqui que tá todo o funcionamento do nosso corpo. Como que as pessoas não têm interesse com isso? Ele olhou pra mim e falou assim: E se me botassem num paredão, pô, claro que certamente uma mãe sempre vai escolher. Eu não estou falando de nas decisões diárias de você deixar o teu filho te usar, mas numa escolha de amor, tu sempre vai dar o sangue pelo teu próximo. é, Então, ama a tua vida, ama a tua vida, traz a responsabilidade sobre isso, né? Olha aqui a Erika falando auto-amor. Se não existir esse amor incondicional, não seremos capazes de manter o amor ao próximo. isso é Exatamente, verdade. mas esse amor
Tem que transbordar. Érica e a Tânia aqui, né? Com essa frase da Érica, ela me traz um tema que eu sempre trabalho, que é a mutilação emocional. É quando a pessoa ela tem um mínimo para sua reserva de sobrevivência e ela acaba tirando de si para entregar para outra pessoa. O nome disso se chama mutilação emocional. Porque quando você entrega algo para alguém, tem que ser algo que transborda de você, não que vai te fazer falta. E a maioria das pessoas que não se conhecem, a maioria das pessoas que não se entendem, que precisam passar por um processo de reconstrução emocional, elas acabam se mutilando. Elas tiram da sua reserva de sobrevivência o mínimo de amor, porque elas não receberam, talvez, de pai, de mãe, de avó, talvez elas não receberam aquilo. Então, elas têm um pouquinho para sobreviver e às vezes tem que tirar daquele pouquinho para entregar para o marido, para os filhos, para os amigos e acabam se mutilando emocionalmente. Por isso que a pessoa tem que se conhecer, por isso que a pessoa tem que fazer terapia, para que possa ser genuíno e transbordar de você para outras pessoas. É um amor que transborda, não é um amor que mutila, que sacrifica. O amor verdadeiro é transbordado. É tanto que não cabe, então eu atingo outras pessoas. Exatamente. Vivi muito isso hoje e compreendo isso. Transformei isso em mim, sou grata a Omni. Acho que todos nós, tu também, a primeira formação na hipnoterapia foi Omni, né? Sim, eu Tu é fiz qual a turma Omni. formada? Oi? Qual a tua turma? Eu sou da T54. A minha é T57, foi Bem pertinho ali, né? bem pertinho, foi bem pertinho. A minha é T57. Gente, olha que bate-papo gostoso. Então, que fique, eu até falei com a Pam, falo com todo mundo, eu não gosto que passe 1 hora de live, porque as pessoas cansam, estamos no início de tarde, mas, por favor, se inscrevam no meu canal, Tânia Hiller, lá no YouTube, que hoje mesmo eu vou mandar nossa live para lá, vai ficar no Instagram também, se a Pam quiser baixar a Pam pelo aplicativo Vou lá fazer e isso. passar para o teu Insta, coisa assim, bem tranquilo, para que as pessoas assistam essa live poderosa e que, se uma palavra foi o suficiente para você de ter essa autorresponsabilidade, a gente já ganhou o mês, né? Se uma pessoa se conectar, já tá muito bom, certo? E eu também agradeço o convite. Só para fechar, eu quero que vocês entendam que a autorresponsabilidade vai ser se escolher. E às vezes se escolher nesse mundo em que você não aprendeu a ser escolhido seja um pouco difícil. Por isso que eu digo para você, procure se entender, procure entender quais são as suas programações, o que fez você ser como você é, agir como você age. Se escolha genuinamente, verdadeiramente. Se escolha, porque se você não se escolher, ninguém tem essa obrigação por você. Então eu quero te agradecer, Tânia, pelo convite. Eu fiquei muito feliz. Eu falei assim, nossa, que legal, vai dar para fazer à tarde, porque eu gosto muito de fazer live. Só que eu estava um pouquinho limitada por ser à noite. À noite eu estou me dedicando, eu estou me escolhendo, estou fazendo faculdade novamente, né? E eu falei assim, olha, como não ia dar certo à noite, você optou por fazer à tarde, eu fiquei muito feliz. É um horário que para mim é muito agradável e eu queria muito fazer novamente lives. E eu estava bem limitada por conta do horário. Então, eu quero te agradecer. Quero agradecer todo mundo que está aqui. Agradecer o carinho da Érica, da Júlia, que estava aí mandando mensagem. O pessoal da J Cavalcante, que eu fui lá em Recife um dia dar uma palestra. Quero dizer para eles que daqui uns dias eu apareço por aí de novo, tá bom? E agradecer você também, Tânia, pelo carinho com o pessoal que está aí, que você trouxe. Eu que agradeço, muito obrigada. E quem sabe a gente combina até o final do ano uma só para contar essas histórias da hipnoterapia. Ah, Quem sabe a super gente top. faz um bate-papo só para entender o que a mente traz, o que ela proporciona, quais os ganhos, quais as perdas, o que acontece dentro dessa mente maravilhosa, Ah, e olha, chamada consciente e subconsciente. e agora eu Né? tô com um novo quadro no meu Instagram, que é o Comentando Terapias. Semanalmente eu vou pegar uma terapia e eu vou destrinchar ela e vou comentar passo a passo de como que funcionou, como é que foi o tratamento, como é que tá o resultado das pessoas agora. Então, quem quiser me seguir, pode me acompanhar, @pamboemes, tá bom? Pam, mais uma vez, muito obrigada. Eu ficaria a tarde inteira aqui conversando com você, mas o nosso tempo já chegou ao fim. Muito obrigada, de coração, gratidão, gratidão, gratidão. Como que tu vai sortear o livro? Tu sorteia depois pelas Faz assim, ó. pessoas? Me manda, eles vão marcar a gente e
pelas marcações, eu vou pegando o nome e depois eu coloco para sortear, tá bom? Daí eu entro em contato, a pessoa me passa o endereço e eu envio. Vai autografado por mim e pelo autor do livro, que é o Maico Arruda. Perfeito, Tá? perfeito. Muito obrigada, gente. Gratidão eterna. Eu aguardo vocês numa próxima live. Até o final do ano a gente vai fazer uma Tô falando dentro. dos casos. E a eu tenho resposta? também. E a resposta é sim, tá? Pro livro. Ah, meu, e olha só que delícia. Vamos sincronizar, porque a gente tem. Eu escrevi agora, né? Algumas histórias da hipnoterapia, só que eu já tô com uma pilha lá eu quero aproveitar as férias e vamos escrever esse livro e vamos botar para funcionar. Tá bom? Então tá bom. Olha, Um beijo, mais uma beijo, vez, beijo, gente. obrigada, Fiquem tá, com Deus. Tami? Tchau, tchau. Um ótimo dia a todos. Gente, qualquer coisa é só nos chamar. Gratidão. Beijo, Gratidão. beijo. Tchau, Até. tchau. Tchau.